Exemplo de dieta de 2.000 calorias, mas nós vamos montar ela, eu e você juntos, filmando a tela, passo a passo, bonitinho, certinho. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Vamos abrir a nossa tabelinha de dieta. Leandrão, que tabelinha é essa? É a tabelinha que eu uso no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, o link está na descrição. E o link para você baixar essa tabela sem custo nenhum também está lá. Maravilha. Quando você abrir essa tabela, vai ter alguns dados aqui para preencher, tá? Eu vou preencher alguns dados aleatórios, mesmo que for igual ao seu, isso não vai dizer que essa dieta serve para você, porque existem várias coisas a se considerar. Então eu vou chutar aqui, ó, que seja mais ou menos uma pessoa de 70 quilos, com 1,70 m e que tenha 35 anos. Pode ser assim? Pode, porque eu que estou mandando no vídeo hoje, tá? Hoje acordou arrogante o nenê. Frequência de atividade, nós vamos manter 1,3, que é uma pessoa que faz aproximadamente entre 4 a 7 atividades físicas de aproximadamente 1 hora. A maior parte de nós que somos meros mortais. E aqui a gente tem um gasto calórico diário de 2.100, 150 calorias. Vamos lá montar essa dieta de 2.000 calorias, que para esse exemplo aqui vai ser uma dieta normocalórica. O que é uma dieta normocalórica, uma dieta hipocalórica e hipercalórica? São dietas de ganho de peso, perda de peso ou manutenção do peso, coisa que eu já expliquei aqui no canal. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto ou de qualquer assunto, lembra de procurar dentro do Twin mais tema. Bom, quando a gente abre aqui a tabela, nós podemos trabalhar com o número de refeições que a gente quiser. Então, nesse exemplo aqui, eu vou trabalhar com 6 refeições, mas poderia ser 4, 5, né? Ou até mais, 6, 7, enfim. Quando eu vou montar uma dieta, eu sempre gosto de começar colocando o quê? As proteínas. Isso é um jeito meu, tá? Conversando com alunos meus da consultoria, já aconteceu de falar que prefere colocar primeiro o carboidrato, primeiro a gordura, né? Cada um tem um jeito. Mas eu acho, tá, que a maioria acha mais fácil também começar pela proteína. Então, se você está perdido, eu seguiria essa dica, né? Senão também não daria ela. Ok. 140 gramas de proteína, porque aproximadamente 2 gramas de proteína para cada quilo que a gente pesa serve muito bem para a maior parte das pessoas. Entendendo isso, como que a gente começa a colocar isso? A gente tem que pelo menos imaginar mais ou menos o que a gente gosta de comer em cada refeição. Então vamos dizer que na nossa primeira refeição do dia, a gente gosta de comer sei lá, de repente atum, né? Poderia ser frango? Poderia comer carne vermelha de manhã, não tem problema nenhum, ovos, o que eu quiser, mas eu vou começar aqui colocando então o atum, e eu vou colocar aqui uma lata de atum na água, né? Que normalmente vai ter por volta de 20 gramas de proteína e 3 de gordura. E agora, eu vou passar para a minha próxima refeição, eu vou imaginar, que horas eu vou fazer essa segunda refeição? Eu acho que eu vou fazer ela mais ou menos no meio da manhã. E onde eu vou estar no meio da manhã? Putz, eu vou estar no meu escritório, e aí não dá para abrir uma marmitona de ovo, que se o meu patrão ver os meus ovos, ele vai ficar louco e vai me mandar embora. Então eu vou colocar aqui 30 gramas de whey protein, certo? Leandrão, você está tentando vender suplemento pra gente, então tudo bem. Vamos usar uma coisa sem suplemento, ó, leite desnatado em pó. Eu posso colocar água ali na hora, chacoalhar e mandar para dentro. 30 gramas de leite em pó vai ter aproximadamente 15 gramas de proteína e 20 de carboidratos. 10 gramas de proteína e 15 de carboidrato. Da onde você está tirando esses valores que você não está explicando para a gente? Esses valores são os macronutrientes do alimento, que você pode conferir ou na tabela nutricional da embalagem, ou então você pode procurar no Google, ou então na Taco, que é a tabela mais confiável que a gente tem para alimentos brasileiros, porque, por exemplo, a batata doce é diferente do Brasil e dos Estados Unidos, muda a quantidade de carboidratos. Então a Taco, tá? T-A-C-O, desse jeito mesmo, se você colocar isso no Google você vai achar. Logicamente eu sei os valores, ou alguns dos valores de cor, por conta da vivência na área e tal, não é que eu sou nenhum tipo de crânio, é simplesmente, né, um jumento que viu a mesma coisa várias vezes, ele conseguiu entender. Quando a gente vai pensar então numa terceira refeição, poxa, meio da manhã, vou fazer um almocinho. Nesse meu almocinho eu gosto de colocar aqui uma proteína frango, carne ou peixe, eu vou tratar as 3 mais ou menos equivalentes, 30, certo? 4, porque eu já pensei mentalmente, não escrevi 100 gramas de frango. Então, mais ou menos aqui eu vou tratar como equivalentes, porque o nosso corpo não é perfeito, tá? Entenda isso. Nosso corpo não é matematicamente perfeito.
E se a gente não vai pensar em competição nem nada, a gente pode variar entre as três, mais ou menos mantendo a mesma quantidade, que não vai mudar basicamente nada. Vamos assumir que no meio da tarde eu vou consumir uma marmitinha, aí eu já estou trabalhando de home office, está mais tranquilinho, não vou assustar o meu patrão com ovos, e aí eu vou comer na minha casa mais uma refeição dessa. E aí, sei lá, na minha última refeição eu vou comer mais um pouquinho de frango, carne ou peixe, vai ser minha última. E essa refeição que talvez seja ali do final da tarde, vamos colocar assim, comecinho da noite, aí então eu vou colocar os meus ovinhos, porque eu tô em casa. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você viu que eu fui colocando mais ou menos a mesma quantidade? Essa quantidade foi chutada, tá? Foi mesmo. Logicamente, a gente que tem mais experiência, você já imagina. Você fala, pô, a pessoa tem 70 quilos. Ah, mais ou menos tanto de proteína por refeição, vai dar mais ou menos próximo. Mas se você não tiver essa fineza, não tem problema. Você erra, depois você apaga, diminui a quantidade, tá tudo bem, tá? Eu vou inclusive até me induzir ao erro aqui, para que você tenha noção do que eu estou te falando. Então aqui, ó, se eu olhar, tá faltando 20 gramas de proteína. Se cada ovo tem por volta de 6 gramas de proteína, se eu colocar 3 ovos, eu vou ter 18 gramas de proteína, 1,5 de carboidrato que eu arredondei para 2 e 15 gramas de gordura. E aí percebe que ficou 2 graminhas de proteína de diferença, e isso não é relevante, porque o nosso corpo não é perfeito. Então de proteína aqui tá ok. E agora eu vou pensar na gordura, certo? Normalmente uma quantidade de gordura legal é entre meio grama quilo a 1 grama quilo. Nós temos aqui 0,4. Então eu vou colocar, sei lá, de repente uma pastinha de amendoim na minha última refeição para ficar de sobremesinha, bem gostosinha, que vai ter 7 gramas de proteína, 3 de carboidrato, 15 de gordura, de novo, tá, pessoal? Porque eu tenho decorado na minha cabeça. Não é milimetricamente perfeito, mas é aproximado o suficiente. E aí veja que a minha quantidade de gordura já se encaixou em 0,6. Uma boa quantidade. Eu poderia até aumentar um pouco, vamos supor, vamos aumentar. Não precisa, porque entre 0,5 a 1 grama quilo tá bom. Mas vamos assumir que eu sou o tarado da pasta de amendoim, né? E aí eu quero consumir ela 2 vezes por dia. Então eu vou colocar no almoço e na janta. E agora que a quantidade de gordura já está ok, 0,9, eu vou começar a colocar o carboidrato até que chegue, né, nas minhas 2.000 calorias. E agora, eu vou fazer o mesmo processo e eu vou me induzir ao erro para você entender o que pode acontecer com você e tá tudo bem, tudo certinho. Vamos pensar que de manhã eu quero comer isso aqui com tapioca e aí eu vou jogar 100 gramas de tapioca, que vai ter aproximadamente 45 gramas de carboidrato. Beleza. Vou olhar lá, 1.420 de total, ainda me faltam aproximadamente 600. Vou colocar então aqui, de repente, uma bananona. Então eu não assustei o meu chefe com meus 2 ovos, agora eu vou assustar com a bananona. Mas a bananona não tem um cheiro tão forte, eu vou comer ela ali na boa e tomar um shakezinho de, né, vou jogar água no leite e vou tomar o meu leitinho. Na hora do almoço, eu vou colocar, sei lá, de repente, 200 gramas de arroz, de qualquer tipo, seja integral ou não. Inclusive o pessoal me pergunta muito na caixinha de perguntas do Instagram, a qual eu abro todo dia, se quiser me mandar uma dúvida, @LeandroTwin, tem uma caixinha aberta lá agora, sobre o arroz branco ser consumido na dieta. Não tem problema, ele pode ser sim consumido. Ele vai ter um pouquinho menos de fibra que você pode compensar com algum outro tipo de alimento, certo? Coisa que eu já comentei em outros vídeos aqui. E 200 gramas de arroz, a gente vai ter por volta aí de 56 gramas de carboidrato e 2 gramas de proteína vegetal. E eu vou repetir isso lá na minha janta porque é conveniente, né? É conveniente. Então eu vou jogar aqui 200 gramas de arroz, beleza. Só que olha uma coisa que aconteceu. Eu já meio que cheguei nas 2.000 calorias, porque lembra que pode ser aproximado. Então isso aqui tá bom. Só que eu fiquei com 2 refeições sem carboidratos. E talvez isso para minha dieta não seja o adequado. E isso pode acontecer com você. Você vai colocar uma quantidade de carbo e você vai errar, né? E vai colocar muito numa refeição. O que você vai fazer? Você vai apagar e vai fazer de novo. É isso, não tem o que fazer. Então vamos assumir que eu vou colocar agora aqui então 100 gramas de arroz, porque eu quero diminuir isso, né? Então eu caio aqui para 28, 1. E aí eu vou replicar isso lá na janta, beleza. Aí eu lembrei do meu pós-treino, eu vou colocar aqui, sei lá, 15 gramas de maltodextrina ou destrose, qualquer um dos dois vai bem, ou oximase. E aí eu vou olhando aqui, ó, 1.800, então eu posso colocar alguma coisinha a mais. Vou colocar o quê? Uma mandiocona no meio da tarde, certo? 1.932.
ainda me resta 70 calorias. Pô, minha dieta não tá com muita fruta, hein, meu? Vou colocar aqui 100 gramas de uva, certo? Que vai ter aproximadamente 80 calorias. Ai, que beleza. Agora fechou corretamente. Clica no gostei, porque se chegar a 1 bilhão de likes, eu vou fazer nada. Eu vou ficar surpreso. Então aqui, ó, tem uma dieta de 2.000 calorias, com proteína e carboidrato em todas as refeições, não é obrigado a ter, mas se você tem dúvida de alguma coisa, coloque em todas logo, divide isso melhor. Temos uma gordurinha aqui gostosinha, e temos a dieta aqui montada. Como vocês podem olhar aqui, né, para manter o peso, esse indivíduo que eu coloquei, ele precisaria de aproximadamente 2.000 calorias. Então essa dieta ela tem um déficit calórico muito pequenininho, porque deveria ser 2.100, né, 2.150 e tá 2.000 calorias. Ou seja, uma dieta de 2.000 calorias não garante que você vai ganhar ou perder peso, porque depende de você, como você aprendeu a montar aqui. Então eu vou deixar agora a indicação desse vídeo, que são estratégias de dieta que a gente pode adotar para chegar no nosso objetivo, para você ir além de, olha, vou fazer uma dieta de 2.000 calorias. Não, dá uma olhadinha nesse vídeo antes, que vai te dar um norte muito melhor.